Olá, meu irmão, minha irmã, boa tarde, meu amigo, você que está aí nos assistindo hoje, nesse tempo especial do nosso IMCC em Foco. E nosso objetivo também é ficar próximo a vocês e também fazer com que seja útil a cada um de vocês, né? Ao mesmo tempo que você, né, Flávio, mata a saudade uns dos outros, nesse tempo que nós devagarzinho estamos voltando às atividades, né? Mas com muito cuidado, com muita precaução. E nós temos aqui na igreja pessoas que são prata da casa e que nós queremos mostrar o talento que eles têm desenvolvido ao longo da vida. O Flávio Veiga é um desses talentos, ele é um irmão querido aqui da nossa comunidade e tem muita experiência naquilo da qual ele escreveu e vai falar. Aqui no livro que ele escreveu, depois você poderá adquirir aqui na igreja, se você desejar, e também na internet, no site de venda, mas é os 10 mandamentos da venda, né? Esse livro, os 10 mandamentos da venda, mostra aqui o físico que virou vendedor. E eu vou mais adiante, o físico que virou vendedor e um cristão apaixonado, porque quando a gente conversa com o Flávio, aqui no livro, logo de cara eu gostei, Flávio, viu, que fala assim, que você agradece a Deus pelas vidas terrena e eterna. Então, eu vou conversar com ele um pouquinho sobre, conforme o livro vai retratando, de forma que será útil também para cada um de nós. Aí o Flávio vai falar bastante aqui. Flávio, espero que você vá bem, você e a sua família. Muito obrigado por estar aqui. Imagina. Sei que prazer. Você ficou emocionado de ver aqui os bancos, né? Faz tempo que eu não venho aqui pessoalmente, é verdade. Flávio quase chorou aqui. E realmente, né, essa é a nossa segunda casa, né? É verdade. É o nosso espaço de comunidade, comunhão. Então nós estamos felizes por você estar aqui e trazer essa contribuição. Eu li o livro todinho, gostei muito, e eu percebi aqui que como cerne do livro, que o maior patrimônio são pessoas, né? E eu gostei muito aqui da síntese que você coloca, que o maior patrimônio que uma empresa tem são os talentos e as oportunidades que as pessoas têm são não desenvolvidas, né? Então, eu vou fazer aqui com você o primeiro mandamento. Primeira coisa que eu quero saber, e foi dúvida de algumas pessoas, é assim: os 10 mandamentos da venda, eles eram 10 ou você como cristão se inspirou na Bíblia dos 10 mandamentos? Na verdade eram 13. Mas o senhor sabe que a síntese é bonita, né? Quando você consegue sintetizar uma coisa, é que você realmente entendeu daquela coisa. Então viraram 10. Eu me esforcei para organizar em 10 mandamentos da venda. Pensando no número? Pensando no número 10, os 10 mandamentos que estão no Antigo Testamento, então os 10 mandamentos da venda. Ah, ótimo. Tá certo, então tá bem. Isso já... esse primeiro mandamento, né, não te envergonharás. Eu sei que você exalta a profissão de vendedor, né? Então, se você quiser, pode falar um pouquinho da transição do físico para o vendedor? Sim, um professor de física metodista, lá na Igreja Metodista de São Carlos, no interior de São Paulo, começou a frequentar a nossa igreja. Ele era americano, mas veio para um programa de intercâmbio, né, de professores. E ele viu a minha luta para tentar ir para o país dele, desde os 13 anos que eu sonhava em morar nos Estados Unidos. E meu pai era professor, então não tinha recurso para simplesmente me mandar para lá. E esse professor, para resumir a história, ele tornou possível a minha ida para lá. Como ele era um professor de física, hoje eu sei que eu estudei física para pagá-lo, para agradecer a ele o que ele tinha feito por mim. Por isso que eu estudei física e me esforcei ao máximo. Só tirava nota boa para ele ficar feliz. Né? Você vê que a decisão humana é sempre emocional, sempre. Depois racionaliza depois, mas na hora da decisão
Física não tem nada a ver comigo, meus irmãos, nada. Mas por que eu estudei física? Para agradar a pessoa que me fez tanto bem. Eu descobri depois de batalhar no Brasil que eu era vendedor, não físico. Quando eu fui trabalhar numa empresa multinacional americana, lá no Rio de Janeiro. E aí foi uma euforia, puxa, achei a minha praia é vendas. E desde foi 1985 por aí, desde então eu só tenho trabalhado com vendas. Me mudei em Curitiba, fundei uma empresa com 2 parceiros, depois me aposentei, fundei mais uma empresa, escrevi esse livro, mas sempre em vendas. E eu procurei colocar alguns trechos da palavra de Deus no livro. Você percebeu isso? Percebi, mais. Eu acho que é importante ser, na medida do possível, um pouco evangelizador no livro, né? E a respeito da vida terrena e vida eterna, se me permite contar um momento que eu tive com Deus, recentemente, sábado retrasado, eu fui ao dentista na sexta-feira e havia quebrado uma coroa. E, Flávio, mas isso aí é caro e tal. Ele falando, como é que faz? Quer pôr uma provisória? Disse, não adianta provisória, vai durar meses. Vamos fazer aí. Tá bom, eu vou fazer a coroa e parcelo para você. Aí no sábado de manhã, Flávio preocupado com a conta do dentista. Aí vem pensamento claro. Flávio, você tem toda a eternidade comigo. Está preocupado com a conta do dentista? Para que a pressa? Você tem toda a eternidade para pagar. Então, a preocupação foi embora. Você vê essa comunhão com Deus que eu acho fantástica. Às vezes você não consegue botar em palavras, né? Não é sentimento, não. É mais que sentimento. É uma coisa mais profunda mesmo, né, que a gente sente. Então, esse negócio de vergonha, pastor, existe um enorme preconceito no Brasil contra a profissão de vendas. Eu nunca ouvi um pai brasileiro dizer assim, eu não sei o que o meu filho vai ser quando crescer, mas como eu queria que ele fosse um vendedor. Nunca ouvi isso, nenhuma vez. Então existe um preconceito mesmo, o livro explica as origens do preconceito. E se você tem vergonha do que você faz, como é que você vai fazer bem feito? Não vai. Né? Até no campo evangelístico também, se você tem vergonha do evangelho, como é que você vai evangelizar? Não vai. A pessoa vai perceber que é falso. Né? Então, é o mesmo princípio, entendeu? Você tem que ter orgulho, não é orgulho para ser soberba, não é nada disso. Mas saber que a tua profissão ajuda a economia do Brasil, do teu país. Gera riquezas. Eu falo, imagina uma greve de vendedores, como é que fica o país? Pois é. Para tudo. Então, né, é isso, você tem que ter orgulho, não vergonha. E essa autenticidade, né, é muito boa, né? Você colocou no livro ali, eu achei muito interessante, que aqui em 1000 pessoas, só 4% serão bem adequadas para a venda daquele determinado produto ou serviço. Uhum. E aí eu achei muito interessante, você escreveu que da falácia que é que o bom vendedor vende qualquer coisa, não é? A ciência mostra o contrário. O contrário, né? Existem alguns atributos psicológicos internos necessários para ser bem sucedido na profissão de vendas. Está no livro. Empatia, vontade de persuadir o outro, mesmo que não ganhe dinheiro, prazer em persuadir. Sim. E um negócio que chama força do ego, que é se recuperar da rejeição rapidamente, porque a quantidade de rejeição, o vendedor ouve muito mais não do que sim. Sim. Então, se a pessoa que se magoa muito com não serve para ser vendedor. E para cada serviço ou produto, isso é o básico, são as 3 básicas, mas tem outros atributos psicológicos. Um vendedor de avião que vende um avião por ano e ganha muito bem, graças a Deus, a personalidade dele é mais analítica, mais paciente do que o vendedor de revista que tem que vender para 5 pessoas por dia. Para entender? Existem diferenças. Então, tem empresas enganadoras que põem 1000 pessoas, né, num auditório, levam aquelas que já ficaram ricas, sim, que são dos 4%, sim, e ilude 960. Ali mesmo ela faz a feira. Né? E vai comprar o kit inicial. Ela vende para a mãe, para a tia, para o irmão e acabou. Aí começa a falar mal da empresa. Né? Então é isso.
Exatamente, né? Eu achei muito interessante, Flávio, a estima, né? O vendedor realmente ouve muitos nãos. E se ele tomar aquilo como pessoal, acabou, né? Essa força do ego, que os psicólogos chamam, tem a ver, está muito ligado com a autoestima. Tá? Porque se ele é um cara assim que não gosta muito de si mesmo, ele vai se magoar mais facilmente com o não, né, da pessoa, né? Então é importante. O segundo mandamento interessante que diz assim: saberás motivar a si mesmo. Eu achei interessante, né, que você coloque o vendedor excessivamente dependente dos fatores externos para não se motivar, né, não tem como atingir uma performance. Então, essa motivação a si mesmo, que é um objetivo que as pessoas poderão ter, não é, de progredir, né? Então, não tem espaço para a pessoa não ser proativa, né? Mas se ela for proativa, ela vai saber, na medida correta, a fazer isso que você falou, né? Motivar, né? Motivar a si mesmo. Então, se você perguntar para uma pessoa assim, isso eu já fiz muitas vezes em seminários, então estou falando, por que você não vendeu bem no mês passado? Ou quanto você vendeu no ano passado? Tanto. Por que não vendeu o dobro? O cara estranha, o dobro? Você não entende nada do meu produto? Não entendo mesmo. Mas você é inteligente. Se você pudesse ter vendido o dobro, você teria vendido. Por que você não vendeu? Não fala para mim, escreve as razões. Aí o cara começa a escrever. Mercado fraco, preço alto, marketing é uma porcaria, entrega não funciona, tudo fora dele. Sim. E muito pouco é preciso me treinar mais, preciso conhecer melhor meu cliente. Sim. Entendeu? É mais ou menos a lição de Jesus, né? A gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave no próprio olho. É isso aí. Então, ele acha desculpas. Os fatores externos são desculpas, são verdadeiros, não são mentirosos, mas são desculpas que ele se acomoda. Bom, o mercado está fraco, o que eu vou fazer? Sim. E o cara que sabe motivar a si mesmo, não, como que eu vou fazer para vender nesse mercado fraco aí? Diferente atitude. Ele tem que saber se automotivar. Por exemplo, tem vendedor que é muito dependente de elogio do chefe. O chefe nem sempre está disposto a elogiar, ué. A maioria dos gerentes de vendas que eu conheci não sabem a importância do elogio. Sim. É importantíssimo para motivar. Mas a maioria dos gerentes não elogia, não. Agora, na hora de dar bronca, ele dá. Ô, Flávio, é interessante, é pior ainda, né? O gerente, a empresa em si, que você colocou no livro, achei muito interessante, que ele fala sobre você fazer com que seja válido aquela palavra assim, a empresa não está vendendo porque o mercado está ruim, isso que você falou, né? Então você valida o que o vendedor pensa de si mesmo, não é? E sendo que você pode fazer o contrário, né? Você pode olhar para a empresa, para as coisas e assim, olha, nós vamos achar oportunidades. Perfeito. Não é? Perfeito. Eu cansei de pedir para presidente de empresa, diretor de vendas, para não falar para os vendedores que o mercado está ruim. Pronto. Não adianta nada o meu treinamento. O mercado está ruim. Não vão vender nada, porque não vou vender nada, o próprio chefe disse, né? Nem vou prestar. O próprio chefe validou isso. Ele sabe, então. Por que eu vou prestar atenção no Flávio? Para quê? Não vale nada. Então é isso. Então, essa motivação a si mesmo, você colocou interessante, né? Achei 3 coisas que eu separei aqui. Celebrar as pequenas vitórias. Sim, muito importante. Né? Porque, Flávio, não é verdade assim, que para motivar a pessoa que vem... Eu, antes de ser pastor, Flávio, fui vendedor também, sabe? Eu vendia peças agrícolas. Tá. Eu gostava tanto do que eu fazia, que a minha esposa sabe. Eu sonho, às vezes, que eu estou vendendo peça. E na minha época, eu levava da empresa os catálogos dos tratores para estudar em casa, de modo com que o cliente chegava e dizia assim, eu quero um retentor traseiro da SLC 6200. Eu sabia o número. Tá. E eu era muito valorizado lá no meu lugar. E assim, eu quero dizer assim, celebra as pequenas vitórias, né? E eu sei o que é isso. É por isso que eu disse isso, porque eu sei o que é. Porque grandes vendas, às vezes, é num ano. Se você desprezar o dia a dia, você vai ficar arrastando a tromba no chão, né? É verdade. Ficar esperando a grande venda vai ser infeliz, né?
Celebre as pequenas também. Pois é. Cada uma é bênção, então celebre. E um que você colocou aqui, que eu gosto muito, né? O tema do livro que eu fiz é Cuide do Mau Humor, né? Vendedor mal-humorado, só Jesus, né? É um desastre, né, pastor? Então eu gostei muito disso, né? Que você colocou. Aprenda continuamente, um único professor. Isso aqui eu gostei, Flávio. Todo mundo, eu falo, né? Um treinamento para a empresa, isso aqui deveria ser destacado, né? E eu quero que você até fale um pouquinho mais. Ó. Aprenda continuamente. O único professor legítimo para o vendedor é o cliente, né? Então, deve trabalhar como se estivesse indo para a universidade de vendas. É no dia a dia que aprende. Pois é, todos os meus cursos eu falo, olha, eu não sou professor, não me chame de professor Flávio, porque eu não sou professor, sou vendedor Flávio. Você não vai aprender a vender comigo. Eu vou te dar umas dicas, talvez umas técnicas, vamos praticar, mas espero que possa te ajudar, humildemente. Mas você vai aprender quando você for fazer lá fora. Não tem jeito. O único professor é o cliente, não adianta. E tem uns professores de venda bem pomposos, assim, bem, né? Enfim, não adianta. É meio natação, né? Para aprender tem que cair na água. Né? Não adianta o professor ficar, faz assim lá no seco. No seco não vai aprender a nadar. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. É a prática, né? A venda se aprende na prática. E tem que aprender, né? Com as vitórias, com as derrotas. Isso. Se passou uma semana sem me dar, eu acredito. Por que eu não vendi? Onde que eu estou? Onde eu posso melhorar? Isso. Será que eu não estou sendo claro o suficiente? E que você coloca no livro espetacularmente. Será que eu confio naquilo que eu estou vendendo? Por isso que eu gosto, quando você falou, que o bom vendedor não vende, aquela velha história, vende até a mãe e não entrega, não é isso não. Se você não gosta, não conhece algo que você acha que é bom para você, vai vender que jeito. Porque a definição de vendas minha, que está no livro, é a seguinte: vender é ajudar o cliente a tomar uma boa decisão, boa para ele. Então vender não é feio, vender é bonito, é ajudar. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você não sabe o que ela precisa, quer, sonha, necessita, qual o interesse dela, os objetivos, não sei o que, os problemas, né? Pois é. Ô Flávio, uma coisa interessante também no 3º capítulo do livro. Farás o teu cliente começar a gostar de você nos primeiros segundos. É o máximo, né? Porque hoje em dia, o pessoal comprando por internet... Eu falo bem a verdade para vocês, se eu vou no mercado e tenho aqueles caixas de autoatendimento que eu aprendi lá em Londres e eu uso aqui, que eu mesmo passo o código de barra, pago e vou embora sem falar com ninguém, eu prefiro. E nesse tempo, todo mundo imediato, todo mundo apressado. Os primeiros segundos são uma eternidade para você conquistar um cliente, né? E é isso aí devido a uma parte do nosso cérebro responsável pela sobrevivência do corpo. Que é o cérebro chamado autonômico. Não é nem emoção nem razão ali, é instinto puro, como eu expliquei no livro. Se for um animal, né, aparece um outro animal, a primeira pergunta: isso aí vai me comer? Não tem. Se a resposta for afirmativa, o cérebro autonômico manda sangue para as pernas para o bicho vazar. Vaza, né? Perde pra quem senão morre na boca daquele, entendeu? Então eu trouxe assim, você tem 2 segundos para fazer o cara começar a gostar de você. Essa é pesquisa, tem vídeo sobre isso, tem tudo. E depois você tem mais um tempo para você construir isso. Em cima, não, ele já me aprovou nos 2 segundos. Agora eu vou construir mais para aumentar o gostar e aumentar o confiar, entendeu? Mas tem uma ordem psicológica de decisão de compra no cliente. E a primeira decisão que ele toma é sobre o vendedor. Se ele não gostou do vendedor, a venda está perdida. Não adianta baixar preço, ele nem vai ouvir, vai embora. Veja, isso não vale se ele já saiu decidido que ele ia comprar. Não, aí não. Mas se alguém está tentando vender para ele, a primeira decisão é vendedor. A segunda é empresa, a terceira é produto, a quarta só que é preço. Tem
Muita gente diz que preço é tudo, não é. Porque se ele decidiu, ele vai se virar para pagar. Claro. Aí que ele comprou, ele viu que os benefícios daquele produto atendem às necessidades dele, ou o sonho, ou o desejo, o que for, né? E a última decisão que ele toma é agora ou mais tarde. Preciso comprar agora ou posso adiar a compra? Então, se o vendedor não faz essa conexão humana, que chama, genuína, nos primeiros segundos, a chance dele perder a venda fica muito alta. Então ele tem que aproveitar. Na hora Aproveitar aqueles momentos e ser empático. Né? O vendedor já tem que se alegrar com a pessoa que está vindo conversar com ele. E tem técnica, né? No livro explica as técnicas e tal, indica um vídeo. A primeira coisa é olhar no olho dos caras assim, sabe? O senhor já conversou com alguém que não olhava no olho do senhor, pastor? O que o senhor sentiu? Não é comigo, né? Viu? Falei certo? Não é comigo, né? É comigo. Ou está escondendo algo, parece falso, né? Então essa é a primeira coisa. E é emocional, né? E isso tem que aprender, né? Eu sou desse tipo de você aí. Quando eu vou comprar alguma coisa, já sei o que eu quero. Para mim, o vendedor é em quarto lugar. Eu só quero que ele me facilite o acesso ao que eu quero. Agora, a maioria não. A maioria ela precisa de uma conversa, né? Eu falava, e tão importante é isso, esse terceiro aqui, faça o cliente gostar de você, porque você veja, né? Por que muitas pessoas gostam, por exemplo, do médico, o bom médico, né? Ou o psicólogo, porque as pessoas são obrigadas a te atender, né? A conversar com você de forma a buscar o que você está sentindo, né? E aí você sente aquela empatia do profissional, né? Aí você acaba gostando da própria pessoa e muitos se fidelizam àqueles profissionais. Com o vendedor também é assim, né? Você colocou em vários lugares, né? Isso, né? Tem que fidelizar, né? Tem estudos que mostram, estudos estatísticos que mostram que uma empresa, o valor da empresa monetário aumenta conforme a capacidade de fidelizar da empresa aumenta. Está provado isso. Não adianta ir lá e fazer uma venda só, né? Vender outra vez, porque o cliente está fidelizado. Sim. Esse é o negócio. O negócio é fidelizar cliente, sabe? Por exemplo, uma empresa que vende autopeças, como a que o senhor trabalhou, o negócio dela não é vender autopeças. O negócio dela, se ela quiser ganhar mais dinheiro, é fidelizar cliente através da venda de autopeças. Percebe? O negócio não é produto, são pessoas. O produto é um instrumento para fidelizar só. Não é o fim em si. Pouca empresa tem essa consciência, né? Mas está melhorando. Desde o tempo que eu comecei em vendas, melhorou muito isso, sabe? Aqui no Brasil, assim, houve realmente uma... Nós somos pioneiros em treinamento de vendas. Em 1990 não tinha nada no Brasil. Então, naquela época era mais complicado vender treinamento de vendas, por um lado. Por outro lado, era mais fácil porque não tinha concorrente. Nós somos pioneiros, né? E os produtos eram bons. Os produtos que nós criamos eram bons. Produtos de treinamento, assim, informativo para gerente de vendas, sabe? Sim. Mas a gente procurava fidelizar. E aí, por exemplo, a entrega, o correio atrasava a entrega do informativo em determinado cliente. O cliente não quer saber se foi o correio, ele já fica com raiva da empresa, nós. Né? Então, fidelizar não é só o vendedor. Toda a empresa por trás do suporte tem que ajudar na fidelização. Né? E eu sou um desses, Flávio, que eu sou fiel a algumas coisas que eu gosto, sabe? Eu tenho umas coisas lá que os meus amigos sabem, lá em casa também sabem. Tem umas marcas que eu não abro mão. Se eu puder, enquanto eu puder, é uma marca de carro só, que eu gosto, eu sempre vou olhar aquela marca. Não importa se os outros têm bastante carro bonito, mas aquela marca é aquela marca. Computador é só um daquele, só compro daquele quanto eu posso. E lógico, igreja, né? É só metodista. Eu sou fiel a essas três coisas. O vendedor tem que saber essas coisas, se ele quiser vender para o Fábio. Sim. Se não souber essas coisas, vai tentar vender GM, Volkswagen para o cara que gosta só GM. Isso é coisa mais assim, de mercado e marketing. Isso é menos de vendas, mas o vendedor tem que saber. Aí você vai por trás, o vendedor tem que conhecer mais o sujeitinho. Claro.
quarto mandamento lá, muito interessante, é livra-te da escravidão, produto, preço. Eu acho que entra mais um pouquinho no que você acabou de falar, né? Aí você colocou assim que a maioria das organizações, o foco do vendedor está no produto ou serviço e no preço e não no cliente. Ou seja, a grande maioria dos vendedores entende muito mais do produto do que cliente. E aí eu achei muito interessante que hoje em dia a gente gosta de citar pessoas, né, importantes que nós temos ainda hoje. O Bill Gates foi assim, né? Você deve ter lido, mas eu li esse tempo atrás aí que o Bill Gates, ele é um desses grandes mentores da atualidade, né, que todo mundo conhece. Ele costumava dizer que um cliente satisfeito é a maior fonte de aprendizado do seu negócio, dos seus produtos, do seu serviço. Ele afirma que o grande segredo da venda é ele acontecer não só uma vez, mas de novo e de novo. Perfeito, e de novo. perfeito. É isso aí. Fidelizar. Fidelizar, né? Esse é... Como é que é esse mandamento mesmo, pastor? Que você Esse falou aqui aí? é o Escravidão. produto preço. O vendedor brasileiro, a maioria que eu conheci, escravo de produto e preço. Porque a empresa não ensina muito bem a ele para obter o que se chama foco do cliente, não é no. Foco do Fábio. Como que o Fábio enxerga o mundo? O que ele gosta? Que marca prefere? Entendeu? Que problema ele está tentando resolver com aquele produto e tal. Então, não é foco no Fábio, é foco do. Isso não é difícil, é só sondar o cliente bem. Tem técnica para isso, está aí no livro, né? Mas é assim, eu chamo de escravidão mesmo. Os caras entendem só do retentor, da roda traseira, do trator, não sei o quê e tal. E o seu João, fazendeiro lá? Não, você vai lá, conversa. Não é assim. O Flávio, isso aí é interessante que quando eu trabalhei assim, quando eu li isso, eu me lembrei do meu chefe, né? Ele era um japonês, ele era muito interessante, eu aprendi muito com ele. E ele era assim, ele vendia as peças para aquele cliente, mas ele sabia tudo daquele cliente. Não é? Então, ele não estava interessado aí sim, aí vou para o seu livro, na cota que o vendedor cumpriu, mas o relacionamento que foi feito através daquela cota. Aí você fala, escravidão, produto, preço, né? A empresa ou o vendedor que fica no produto e no preço. Produto é aquela coisa toda, é mais importante que o cliente. E o preço é relevante, como você falou, o preço você vai comprar. É a quarta decisão. A quarta decisão. Mas isso é uma cultura que chama cultura fabril. Eu fiz trabalho com algumas montadoras no Brasil e tal. E uma delas, que acostumou a ser quase um monopólio lá atrás, década de 70, 80, ela não vendia os carros, ela mandava e o concessionário tinha que engolir. Olha, estou te mandando isso. Era assim. Tá? Então, como não tinha que vender, não aprendeu a vender. Quando vieram as outras, deixou de ser a primeira, né? Perde até hoje. Até hoje está lá. Enfim, e lá eu lembro bem assim, era assim, pastor, a crença. Fabricar o carro é que é difícil. Vender qualquer porqueira vende. Essa é a cultura fabril. A fabricação é difícil, mas vender. Então, essa é parte da escravidão produto-preço. Produto-preço. O quinto mandamento, Flávio, farás o cliente confiar em você. Achei muito legal os exemplos que você deu do self-service. Né? Self-service que não tem ninguém te cobrando, mas você gosta tanto e é tão fiel a algum produto ou um lugar que ninguém precisa se preocupar se você pagou ou não pagou. Né? Então, tem casos concretos disso no Brasil. Né? Tem uma lanchonete em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem restaurante em São Paulo, na região Viana. No restaurante em São Paulo, o cardápio não tem preço. Você chama o garçom, não, o senhor vai pagar aquilo que o senhor achar que vale o prato. O senhor coma primeiro. E o restaurante é muito lucrativo, obrigado. Parece, pastor, que assim, as pesquisas mostram que quando alguém estende confiança a você, alguma coisa na nossa psique fica com vergonha de quebrar aquela confiança, entendeu? Pois é. Interessante isso, né? Então, se você confia, agora, por exemplo, táxi, antes de Uber, essas coisas, eu andava de táxi no Brasil inteiro. E o motorista, que caminho o senhor quer que eu faça?
Não, eu respondi, o senhor é o profissional, o senhor sabe o caminho melhor que eu. Pode fazer o caminho que o senhor achar melhor para mim. Nenhum tentou dar voltinha. Mas eu não faço isso com táxi na época, não sei se hoje ainda é assim, da rodoviária de Curitiba. Porque tem bandido que toma dinheiro de gente pobre, gente humilde. Corrida R$10, toma 30. Então, aeroporto do Rio de Janeiro, táxi amarelinho, também não. Entendeu? Então, não é para você ser um bobão, né? Mas, na vasta maioria das pessoas, a confiança tem um poder. Você tem a Casa Bahia, né? Que explodiu de dar certo. Por quê? Porque o gênio Samuel Klein confiou no pobre. Não precisa ter crédito, não. Vem aqui que eu te dou crédito. Olha o que deu. Pois é. Ousou confiar naqueles que o único patrimônio é o nome, né? Exatamente. E o senhor sabe que, não sei se é só no Brasil ou lá fora também, mas o senhor sabe que quem dá cano no Brasil é o rico, não é o pobre. O pobre só tem o nome dele, então ele quer manter o nome limpo, né? Quando ele consegue. Tem uma história interessante de uma barraquinha de cachorro-quente lá em Nova York, né? Que o cachorro-quente do cara era genial, muito gostoso. Formava aquela fila no do almoço. Gente de cidade grande não gosta de ficar em fila. É. Então ele percebeu que ele estava perdendo o cliente, não tinha mais paciência. Saía de lá e não ia no McDonald's. O que ele fez? A operação era assim. O cliente chegava, pedia o cachorro-quente, pagava, ele fazia o troco, voltava para o cliente ia lá e pegava o cachorro-quente ali, tá? Que ele mudou, ele botou uma cestinha com troco, nota de $1 de moeda aqui. Então o cliente pagava, tinha uma plaquinha, por favor, pegue o seu troco ali. Confiou no cara, pegue o troco ali. As vendas foram lá para cima e a lucratividade dele aumentou, por quê? Porque o pessoal pegava menos troco do que tinha dinheiro direito, quer dizer, queria dar gorjeta para ele. Olha que coisa fantástica, foi registrado, muito legal, sabe? Confiança é uma coisa ainda bem, não é bem entendida. Mas eu conheço uma professora no Rio de Janeiro, a professora Virgínia Drummond, fez pesquisa sobre confiança nas empresas, mostrou que se o dono tem alta confiança, confia nos outros e os outros confiam nele, os resultados são melhores do que o esperto, que acha que ele é o gostosão, bom de bola e tal. Então, esse negócio de confiança é importante para o negócio. Quando você coloca confiança, você fideliza, né? E você reforça a atitude contrária, né? Você é mais um passo para fidelizar, não é só isso, né? Porque lá na caixa não tem venda. O cliente que vai comprar o cachorro-quente, entendeu? Sim. O que se descobriu é que quando o dono da barraquinha confiou nos caras com o tal de cestinha, nos Estados Unidos tem máquina de vender, como é que fala, jornal. Tem um jornal tudo lá dentro, você abre a máquina, tira e põe uma moedinha. Se você não tirar, não puser a moedinha, vai embora do mesmo jeito. Ninguém deixa de pôr a moedinha. Confiança. Confiança. E você coloca no livro, eu achei muito interessante, Flávio, farás o teu cliente confiar em ti mesmo, né, que é o 5º, algumas dicas, né, tão importantes, né, que você colocou lá. Você coloca 3 coisas, depois o pessoal vai ler o livro e vai esmiuçar mais, né? Você coloca 3 áreas, né, que é comportamento que gera confiança ligado ao caráter, né, que você coloca transparência, honestidade, disposição, lealdade, né? Depois comportamentos que geram confiança ligados à competência. Isso. Né, resultados, autoaperfeiçoamento, expectativas, responsabilidade funcional, comportamento realista. Né, depois, comportamentos geradores de confiança ligados ao caráter e à competência. Não é? Então, a confiança, tanto no vendedor como na empresa, né, é desenvolvida ao longo da vida. Né? E como você sempre fala, não pode ser uma mentira da pessoa. Não, tem que ser 2 componentes. Só competência, só caráter, não. Então, tem caráter e competência juntos. Então, por exemplo, você tem 2 médicos lá em Campo Largo, cardiologistas. Um é o Dr. Roberto. Ele já fez 100 operações cardíacas, cirurgia cardíaca, nenhum óbito.
competência. Mas qual é a boca pequena, Campo Largo, que ele andou fazendo cirurgia em paciente que podia ter curado só com remédio, sabe? Quando ele estava fazendo a casona dele lá. Então, competência alta, caráter, você não confia. Eu não ponho meu coração na mão desse cara, porque eu não sei se eu preciso de cirurgia mesmo. Pois é. O outro médico, o doutor João, digamos, ele fez 100 cirurgias. 15 morreram, infelizmente foram a óbito. Então, competência, né? Mas é um cidadão exemplar. É da casa para o escritório, do escritório vem almoçar em casa, depois vai para o hospital, volta para cá. Todo domingo está lá na igreja, pode ver que está lá. Ele sustenta um orfanato com o dinheiro dele. Então ele tem caráter, parece que mais a competência. Então não adianta. Você não Tem vai que ser equilíbrio das Tem que ser equilíbrio das duas coisas, exatamente. O equilíbrio das duas coisas é importante, né? Aqui no sexto mandamento, né, compreenderás melhor o teu cliente. Ali você mostra que é a arte de sondar, né? Talvez a gente caia lá atrás quando você falou que seria bom saber as coisas que eu gosto primeiro, né? Exatamente. Então, quando o cliente não simpatiza com o vendedor, ele comprou sozinho. É legal isso. Não foi o vendedor que vendeu, foi o cliente que comprou, é diferente, né? É diferente. E, por exemplo, pastor Fábio, ninguém vende para ele compra. Ele já sabe o que ele quer, vai lá, estuda antes, tal. Já tem a marca preferida, vai lá. Quero esse, paga que vai embora. Isso não é venda. É bom para a empresa também, entra dinheiro no caixa. Mas não precisa vender para ele. O perigo disso para o pastor Fábio é que talvez exista um outro produto que não seja tão xodó dele, mas que supriria melhor as necessidades do pastor Fábio. É possível. Quando você fixa numa marca, você abre essa possibilidade, não é verdade? Entende? Porque você não quer sem saber das outras. Né? Mas isso é uma escolha pessoal. Você não pode interferir com a pessoa. Ela é assim, acabou. Tem que respeitar e sondar, descobrir quais são. Não é só necessidade. Também entra desejo. Por exemplo, fogão a gás, todo mundo tem que ter. É necessidade. Mas fogão com aquecedor interno já é desejo. Com acendedor, automático é desejo. Não precisa ter um acendedor. Sei do que eu faço. Entendeu? Então não é só necessidade. Desejo, problema, objetivo, sonho, interesse, tudo. Precisa conhecer a fundo o seu cliente, o que é muito mais difícil do que conhecer o produto. O produto é estático, é aquilo, acabou. Muda um pouquinho de ano para ano, mas, né? Agora, ser humano, pensa comigo, mais de 72 bilhões de seres humanos andaram nesse planeta. Não sei se o senhor sabia dessa estatística. 72 bilhões de seres humanos. Passaram por aqui. Passaram por aqui. Nenhum igual ao outro. Agora me diga uma outra maneira que não seja Deus para fazer um negócio desse. 72 bilhões de indivíduos. Sem nenhuma digital igual ao outro. Nada igual a personalidade, nada. É fantástico isso. Então, por isso que é mais difícil entender, porque cada um é cada um, o senhor falou já. Perdão, o senhor falou aí. Cada um é cada um, você tem que uma pessoa diferente da outra e tal, né? Sim. Tem que cuidar disso. E lembrei disso, que ainda está nesse tópico, se eu não me engano, é nesse mesmo capítulo, Flávio. Alguém fez uma pergunta para mim assim, você lembra quando teve o vendedor, você citou o Cadillac Jack? Sim. Ou seja, um vendedor de carros Cadillac nos Estados Unidos, né, que é o que você falou, vende 4 por ano, enquanto outros vendem um monte de outros carros mais simples. Mas essa pessoa se dedica-se aos clientes. Isso. Né? Ele falou que às vezes 3 vezes por ano liga para os ex-clientes, né? Então é uma coisa de paciência, de plantação. Flávio, e hoje em dia, com essa cultura da pressa, em que nós jovens, e a maioria dos jovens em crescimento, a gente vê jovens com 20, 25 anos milionários, eu fico completamente em crise com isso, né? Eu com 50 estou lá, mas os com 25, muitos milionários, mas que pensam 10 coisas ao mesmo tempo. Será que para eles é fácil essa atitude? E como é que eles podem desenvolver esse desaceleração para fazer algo bem feito? Pastor, a resposta honesta é não sei. É um fenômeno, como o senhor está falando aí,
os jovens de hoje, eles têm uma capacidade de entender o digital que eu não tenho nem perto. Tá? E o digital abre janelas de possibilidades. Falasse há 10 anos atrás que você liga o tal do WhatsApp de graça daqui para o Japão, que é isso, cara? Instantâneo, e a voz é ótima, parece que está na esquina. E isso está apenas começando, tá, pastor? Acho que eu não vou ver tudo, mas por causa do negócio chamado mecânica quântica da física, já tem nego bolando computador quântico, que vai ter uma velocidade de computação trilhões de vezes desse aí que tem hoje, do meu, entendeu? Então, e é umas coisas assim, né, você começa a estudar, é interessantíssimo. Então, eu acho que ainda vai acelerar isso. Vai acelerar mais ainda? Eu não sei, a resposta eu não sei se... a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, ser humano é ser humano, jovem ou velho, não importa. Né? Ele vai comprar da mesma maneira, se tiver vendedor na jogada. Que hoje ele vai preferir comprar na internet, você vai lá na Amazon, compra, recebe com drone em casa e tal, acabou, né? Então eu não sei como é que isso vai... Eu vejo minhas netas, tem uma netinha de 7 anos que fala inglês fluentemente comigo. Ela pega o tablet dela lá, faz coisa que eu não consigo acompanhar o que ela está fazendo, mas faz coisas fantásticas, 7 anos. Então, moral da história é... moral da história de tudo isso, talvez seja... A gente não vai ter mais esse tipo de atendimento personalizado por pessoas, mas sim só por máquinas, né? Não sei, pastor, essa é outra resposta que infelizmente eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que sempre vai haver a necessidade da interação humana. Mas eu não sei se isso é uma... Como é que o americano fala? Wishful thinking, quer dizer, um pensamento desejoso da minha parte, né? Ou se é verdade. Não sei, é meio intuição. Não sei. Seguro de vida, será que vai ser só por máquina? Não sei. Realmente não... A resposta dessa eu não sei. Mas é uma pergunta válida. Vamos deixar a história se desenvolver, é isso mesmo. O Flávio, explorando mais um pouquinho então sobre você pode até falar não sei, porque nós estamos agora não parentes do não sei, né? Como físico agora, talvez uma dúvida minha que seja dos nossos pessoas que estão nos assistindo hoje. O tempo está passando mais rápido ou nós estamos com os pensamentos mais rápidos? Como físico? Uma resposta simples. O que você acha? O tempo não passa mais rápido. Nós mesmo, estamos percebendo. E normalmente é assim. Uma vez tem uma história interessante do Einstein. Ele queria que o Roosevelt, o presidente americano, desse dinheiro para uma faculdade judaica que ele queria ajudar e tal. E o presidente disse assim para eles: professor Einstein, se o senhor conseguir me explicar relatividade de forma que eu entenda, eu dou o dinheiro para a faculdade do senhor. Agora, relatividade é um troço complicadíssimo. Né? Fazer um leigo entender, né? Aí, olha o Einstein, se não era gente. Falou, pois não, presidente, é o seguinte. 1 minuto na cadeira do dentista parece 1 hora. 1 hora com a sua esposa na cama parece 1 minuto. É relativo, né? Relativo. É a percepção da pessoa, tá? Mas o tempo, não tem tempo, é espaço-tempo que chama hoje, né? É uma rede de espaço-tempo, onde tem um objeto massivo, a rede se desloca assim, é uma coisa assim interessante. Mecânica quântica é um negócio muito interessante. É, verdade. Mas vamos voltar para vendas. Vamos vendas, porque se não ficar para a física quântica, vai começar a falar coisa que nós não sabemos direito. Ou difícil de explicar. Nem eu sei mais direito hoje. Eu sarei da física, entendeu? Eu virei vendedor. Mas vamos lá. 7º mandamento interessante. Você falarás mais dos benefícios do que do produto em si. Pastor, aquilo ali, ó, chama aparelho de ar-condicionado. Para botar aquele troço lá, teve que furar a parede, gastar dinheiro, né? Roberto, cada escada pega. É um monte de lata e fio e plástico, não é? Se o senhor pudesse ter ar fresco,
na igreja, no templo. Sem aquela porcaria, o senhor teria, não teria? Então não é o produto em si, não é o aparelho que o senhor comprou o conforto dos membros da igreja. O benefício. O benefício. Percebe? Então, se o vendedor enfatiza, o que é benefício? É aquilo que o cliente ganha no produto. Né? Então, se ele enfatiza os benefícios, em vez de ficar falando coisa técnica do produto, que até irrita o cliente às vezes. Né? O cara está comprando um computador, se ele não é, o comprador não é muito técnico, e o vendedor começa a falar muito lá de... irrita. Quer saber o que esse troço faz por mim? Só. Não quero saber o que tem dentro, como é que faz o circuito, a placa, a mãe, né? Então, o vendedor deve falar mais dos benefícios do que do produto em si, para vender mais. E o vendedor, mau vendedor, ao invés de falar do benefício da coisa, fica falando do preço e como a pessoa pode pagar. Né? Fica falando do produto e do preço. É escravidão, produto e preço. Entendeu? Exatamente. O 8º lá que você coloca, não te enfraquecerás com as resistências do teu cliente. Aí eu destaquei assim, algo lá do livro. Os melhores vendedores sabem que a maioria das objeções do cliente não é verdadeira, que não é aquilo que ele está impedindo da conclusão do negócio. Né? E aí você coloca muito interessante do jeito de falar, né? E você citou o exemplo de um professor de letras, né, que conhece as palavras, né, quando você fala mas, porém, você coloca uma barreira, né? Porque a técnica para... Mas primeiro você está falando das objeções, né, do cliente. Dúvidas e objeções. Dúvida é uma coisa. Essa tinta serve para pintar madeira? Sim ou não? Isso é dúvida, não é objeção. Essa tinta está muito cara. Essa é a objeção, não vou comprar não, está muito caro. Então, a dúvida você esclarece, a objeção você tenta neutralizar. Então, para neutralizar a objeção, eu só uso a técnica do livro, que é, primeiro, mostrar respeito ao cliente, a objeção dele. A mulher diz, esse óculos está muito caro. E o vendedor responde, entendo, senhora. Com o que a senhora está comparando o preço do óculos? Deixa ela falar. Olha, lá na outra loja, esse óculos é mais barato. Objeção, não vou comprar aqui, porque lá na outra loja, compreendo, senhora. Qual tipo de lente naquele óculos que orçaram para a senhora? Entendeu? Você, em vez de ficar apavorado, a mulher não vai comprar, vou perder a vez. Não. Compreendo. Argumentar, né? Compreendo. Perguntar. O teu concorrente é mais barato. Entendo, senhor. O que o concorrente faz pelo senhor além do preço? Percebe? Às vezes o cliente tem um preço lá embaixo, mas entrega uma porcaria, não adianta nada. Pois é. Tá? Então, usar essa técnica de neutralização da objeção. A maioria das objeções é mentirosa. Eu cito até um trecho de Eclesiastes, onde está mais ou menos assim. Está muito caro, diz o comprador. Depois sai e vai se gabar de que fez um ótimo negócio. 2.800 anos que a objeção é falsa. Salomão, 2.800 anos. Está muito caro, diz o comprador. Depois sai e vai gabar para os outros que fez um ótimo negócio. Enfim. É porque às vezes o próprio vendedor, ele começa, como você falou, né, com palavras como mas, porém, que você descobriu que são conjunções adversativas. Porque... Ou seja, você já viu o seu cliente como um adversário. Porque você fala assim, ó, entendo. Na outra loja é mais barato, entendo, mas a hora que você pronunciou mais com os adversativos, ele levanta as luvas para brigar com você. Você não quer isso. Olha, compreendo, porém, levantou as luvas. Pronto, você cria uma situação adversarial. É quase uma briga de marido e mulher, né? Quase briga. Mas, porém, você, o que, pronto, pode. tá todo mundo brigando. Então, usa a técnica, eu compreendo. Qual foi o preço que deram para a senhora lá? Mas sem mais e porém. Isso eu descobri na prática, eu não sabia por quê. E um cara que estava dando seminário, eu falei, olha, eu descobri isso na prática, mas eu não sei por quê. Ele levantou a mão, eu sei. Puxa, então me ensina. Ele era professor de português. Mas, então, porém, são conjunções adversativas. Você cria um adversário. Pronto. Então, tira. Quando a gente faz o exercício no seminário, sim, eles não escrevem o mais e o porém.
quando vão ler, mas fala. Impressionante. Nós queremos brigar, não queremos neutralizar. Sim. A gente quer brigar com o cliente. Moral da história, então o bom vendedor ele vai prestar atenção como ele fala para não virar um ringue, né? Exatamente. No momento da venda. Não é uma luta. O vendedor está tentando ajudar o cliente a tomar uma boa decisão, não é lutar com ele. E Flávio, é interessante que eu, como um mau comprador, eu brinco com a minha esposa assim, que se o mundo precisasse de mim para enriquecer ou coisa parecida, para a empresa dar certo, estariam perdidos, né? Eu só compro... Se eu vou no mercado comprar 1 quilo de farinha que faltou em casa, eu volto só com aquilo. A esposa fala assim às vezes, você não aproveitou e trouxe o ovo? Não, fui comprar 1 quilo de farinha. Só que às vezes é isso, eu valorizo quem me atendeu bem. É muito comum eu voltar em alguém, se o preço é, vamos supor, R$100, a variação de R$10, se eu puder, eu volto na pessoa que me atendeu bem, pagando os R$10 a mais. Porque a minha tendência é valorizar a pessoa, o bom trabalhador. Não é? Eu acho que se isso funciona com um mau comprador como eu, funciona com todo mundo, né? É uma coisa humana, né? Você gostou dele, confiou nele, você está disposto a pagar um pouco mais para ele. Para o outro, não. Pode dar, não, eu faço por 80. Descontando, será que é bom? Até desconfio. Desconfia. É verdade, pastor. É verdade. 9º mandamento: tornar-te-á especial, diferente aos olhos do teu cliente. Você, nesse capítulo, Flávio, o que você destaca nele? Aí, assim, o vendedor não deve achar que a missão dele é só ir lá, fechar a venda e pronto. Como já foi mencionado, existe evidência científica, estatística, que o negócio é fidelizar. Então, como é que você fideliza? O maior jeito de fidelizar é você ajudar um cliente numa área onde não tem nada a ver com o que você vende, entendeu? Sim. Você vende caminhão. O melhor jeito de fidelizar é ajudá-lo numa área que não tem nada a ver com caminhão. O exemplo que eu pus do Henrique, meu amigo lá de Belém do Pará, não conseguia vender numa rede de lojas, mas ia lá sempre. Mas o cara o japonês que era dono nem recebia. Um dia ele soube lá dentro que a filha do japonês tinha bronquite asmática grave, tinha que ir para o hospital às vezes correndo. O Henrique, meu amigo, representante comercial de uma empresa de eletrodomésticos, 6 meses pesquisando quem é o bom de boca, como é que fala, o bam de bronquite asmática no Brasil. Ele gastou dinheiro com telefonema para São Paulo e tal. Difícil isso. O médico vai ser... O médico não vai nem falar com você, tem que falar com os pacientes. Mas 6 meses conseguiu. Aí um dia se encontraram no corredor, ele e o japonês, olha aqui, ó, esse médico aqui é bom em bronquite asmática. Me falaram que ele é o melhor do Brasil, por que você não leva a tua filha lá? Que bronquite asmática tem a ver com ventilador, torradeira, tostadeira? Nada. Naquele cliente, tudo. Então, o japonês levou a filha sarou, e o Henrique virou amigo, assim, fazem cruzeiro marítimo juntos, com as esposas e os filhos, tudo. Porque ele foi além do mero produto que ele vende. Sim, exatamente. E você coloca, que eu achei muito legal, com o Peterson, né, que foi o cunhador do termo fechamento de vendas, né? E isso aqui para mim foi assim, uma coisa, sabe, Flávio, que a gente aprendi bastante. E coloca assim que esse termo, né, fechamento de uma venda, momento em que o cliente assina o pedido concordando com a proposta do vendedor. Então essa expressão persiste até hoje. Hoje sabemos que a venda não é fechada, mas para o inteligente, para a empresa que quer crescer sempre, ela é o contrário, é aberta. É aberta. Não fechada. É a abertura de um relacionamento comercial, não fechamento. Mas quem é o Flávio para mudar o mundo? Todo mundo chama de fechamento. Vamos fechar a venda. Fechar a venda. E aí fica assim, não, fechou, você fechou tchau. a venda ou você abriu possibilidades? Pois é. A maioria fecha a venda. Eu fechei a venda e abri possibilidades lá na frente de mais vendas, né?
que você falou, nem uma coisa nem outra, né? São as duas coisas, né? Muito interessante isso, né? E aberto às possibilidades. E o 10º aqui, né, Flávio, mandamento: equilibrarás todas as facetas da sua vida. E aqui, que você disse que citou Eclesiastes 2, 9 a 11, né? Que você falou: considerei todas as coisas que fiz nesta terra pelas minhas mãos, como também o trabalho que com fadiga havia feito, e descobri que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Isso. Conciliar e equilibrar a vida, né? E eu sei que você tem até testemunho em cima disso, né? Eu corri muito atrás do vento, meu pastor. É o seguinte, no meu segundo ano na Universidade Americana, onde eu estava estudando física, que aliás é uma universidade ligada à Igreja Metodista, no segundo ano eu tomei a pior decisão de toda a minha vida, que foi: eu não vou mais à igreja aos domingos. Morava em dormitório, lá no campus e tal, não quero mais. Enfim. E aí o que aconteceu? Sem eu perceber, eu fui me tornando uma pessoa, um homem sem Deus, egoísta, soberbo. Não tem as veredas, vamos dizer assim, os caminhos de Deus. Ele não anda ali, ele anda no caminho do diabo mesmo, né? Então, quando eu me mudei para cá, para Curitiba, depois de muitos anos, eu estava com essa empresa, comecei a ganhar bastante dinheiro. Então, bastante dinheiro sem Deus, eu virei um cara extremamente arrogante, egoísta, adúltero, bêbado. Eu era um traste, né? E me separei da minha esposa. Assim, não quero mais. Homem sem Deus, pastor. Vou partir para outras aventuras. Mas e a mulher, como é que vai ficar? E os filhos? Tem 16 e 19 anos, mas ainda precisam do pai lá. Não, pai tem que ganhar vida, tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, vou ter outra mulher, não sei o quê, sabe? Foi assim. Bom, e isso me levou a uma noite, no inverno de 2013, a tentar o suicídio. Porque o segundo casamento não deu certo, minha esposa me deixou. Quando eu conto isso, tem gente que diz: aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. E meu trabalho, eu não conseguia mais fazer a empresa funcionar. Um sócio havia saído, ele era um cara muito inteligente, um cara muito inteligente. E aí eu me vi no desespero, depressão profunda. Eu tentei suicídio com gás na cozinha do prédio. E Deus me salvou, me fez esquecer de bloquear com toalha uma porta de vidro de correia que é atrás de mim. Então não fazia efeito o gás. Porque o vento soprando assim da área de serviço mandava o gás embora, diluía. Aí caiu a ficha: Flávio, o que você está fazendo? O que é isso? Ia para o meu filho: pai, vem aqui. Isso era um sábado. No domingo procuramos, achamos uma clínica psiquiátrica fechada, né? Mas achamos uma, e o psiquiatra disse: senhor Flávio, o senhor tem que ser internado hoje. O senhor está disposto? Não vai ser a força, eu quero ser internado. Eu não estou funcionando mais aqui fora. Aí, para encurtar a história, na segunda-feira, eu e meu filho junto procurando e tal. Aí será que a Unimed vai cobrir? Porque é caro, né? Vai cobrir, graças a Deus e tal. Nessa época, eu já frequentava essa igreja aqui. Mas era uma coisa que eu não sei explicar assim. Não tinha Deus dentro de mim ainda, sabe, pastor? Não sei explicar. Eu gostava, vinha sempre e tal, mas não era o cotidiano que eu vivenciava, que é hoje. Sim. Em 23 dias eu fiquei bom, saí, me reconciliei com minha primeira esposa, casei de novo com ela. Isso é coisa de Deus. Nós brigamos na justiça por causa de dinheiro, negócio de pensão e tal. Ela comprou um apartamento com o dinheiro dela, que eu não tinha para onde ir. Então ela me falou: pode morar aí. Uma mulher a quem eu judiei. Sim. Fiz mal. Sim. Né? Então, começaram a acontecer milagres. Aí sim eu comecei a perceber assim,
a diferença quando você tem Deus ali pertinho de você, né? E aí tem alguns milagres que aconteceram, então, além desse, a família se reconciliou, né? Enfim, é uma coisa assim que Jesus passou a ser o centro, né? Eu fiz uma aula de escola dominical recentemente, acho que o senhor não viu, mas tem uma passagem em Mateus que Deus fala assim, Jesus fala assim: venham a mim todos que são cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Mas no verso seguinte é mais interessante, que fala assim: deixa o seu jugo aqui, põe o meu jugo, eu, Jesus, com você. Jugo é aquele negócio que põe para cavalo e o boi junto. Você põe o jugo de Jesus está do lado. Aí que é descanso mesmo. O segundo é um descanso temporário, para resolver. Jesus é um mero resolvedor de problema. Ele é. Mas não é só isso. Põe o jugo, você vai ver. Andar ao lado é diferente, é outra coisa. Um relacionamento mais profundo, né? E que vem coisas do tipo: você está preocupado com o dentista e tem a eternidade comigo? E eu não consigo explicar a paz que eu tenho, porque eu estou numa fase de aperto financeiro. Mas a paz, a alegria de viver, durmo gostoso à noite, assim, tranquilo. Sempre comunhão com Deus, palavra de Deus, pelo menos 2 vezes ao dia, oração o tempo todo. Coisa espetacular. Eu penso assim, todo esse sofrimento que eu causei a mim mesmo e aos que eu amo, poderia ter sido poupado, sabe? Se eu não tivesse saído da igreja, né? Uma coisa que, às vezes eu olho para trás e percebo que eu não estou amando a mim mesmo por essas coisas. Mas na hora eu me corrijo, porque se Deus me ama, Sim. E Ele me ama, eu sinto o amor dele. Quem sou eu para não me amar, entendeu? Sim. Então, experiência fantástica, esse negócio inexplicável, sobrenatural, né? Meu Deus era o dinheiro. Graças a Deus, meu Deus hoje é o Criador, seu Filho e o seu Espírito. Sim. É isso, pastor. Isso aí, né, Flávio? A gente vê, né, nesse último capítulo que você fala, quase um testemunho, né, que você escreve, né? É quase um testemunho daquilo que você acabou de falar, não é, do equilíbrio entre o material e o espiritual, né, e você levar todas as coisas certinho e não fazer de Deus, do dinheiro o seu Deus, mas de Deus sua vida, seu sustento, né? Esse tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e hoje em dia as pessoas querem muito, né? Hoje em dia querem muito dinheiro, né? E agora está muito em moda essas coisas, né, que a gente usa, né, de ações, né, aquela coisa toda. Assim, mais perde do que ganha, mas é gostoso de mexer lá, o povo fala. E eu vi uma pessoa tratando bem isso, né, com bastante interesse, né, e eu disse: espero que você esteja cuidando da sua vida espiritual tão bem quanto você cuida das ações. Porque, né, Flávio, no final das contas, no fechamento do balanço, o que estará conosco é a nossa espiritualidade forte. Tudo terá se deteriorado. Claro. Seja dinheiro, seja inteligência, seja forma física, seja todas as coisas que você achou que era o seu tudo dos momentos em que, de soberba da vida, né? Eu acredito assim que todo ser humano passa por aquele momento de soberba, de super-homem, né? Ou super-mulher. E tem uma passagem que eu cito no livro que é assim: você possui os seus bens ou os seus bens te possuem? Exatamente. Flávio é um homem de Deus. Amém. Gostoso de conversar com ele, muito inteligente, né? Depois, mais para frente, os bastidores vão conversar sobre aquilo que a gente não sabe nada, Flávio, mas que a gente discute bastante. Mas é uma pessoa que a gente tem tido o prazer de conviver aqui na igreja, é um diácono da igreja. Saudade de ver o Flávio ali bem postado no fundo ali, mas logo vamos voltar, né, Flávio? E damos graças a Deus pelo testemunho que ele tem de Jesus como Senhor da sua vida e também as experiências dele contadas no livro Os 10 Mandamentos da Venda, que você pode adquirir depois, né? Essa obra aqui, que não é uma obra feita de um dia para o outro, são 30 anos de experiência.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, pastor.